Olá, pessoas! Bem-vindos ao canal do Tata, a Conversa de Candomblé. Hoje, finalmente, vamos falar de um assunto que tantas pessoas têm pedido para que a gente converse sobre. Hoje a gente vai falar sobre o culto Angola, culto Congo-Angola, o culto que os bantus trouxeram para o Brasil, mas tão poucas pessoas sabem exatamente os fundamentos deste culto. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. E prometo que nós vamos trazer algumas informações que vão surpreender muita gente. Existe muita lenda, existe muita confusão e existe muitas besteiras que falam sobre o culto Congo-Angola. Vamos trazer um pouco de luz sobre esse assunto hoje? Vamos lá. Eu sou o Tata Zazinho França do Kabila, você está no canal do Tata e na Conversa de Candomblé. Vamos falar sobre Angola depois da vinheta. Olá, pessoas lindas do Candomblé, da Umbanda, da Jurema, dos cultos de matriz africana em geral. Eu sou o Tata Zazinho França do Kabila. Essa é a nossa Conversa de Candomblé e o nosso canal do Tata. Você é muito bem-vindo neste bate-papo sobre os assuntos que permeiam os terreiros, os barracões, as roças. Esse aqui é o lugar para a gente conversar, para a gente trocar ideias, para nós aprendermos juntos. Por isso que eu já peço que você já dê seu like ou seu dislike, se inscreva no canal e compartilhe. Se você gostar de mim, dos vídeos, compartilhe com seus amigos, seus parentes de santo, sua família de santo. Se você não gostar de mim nem dos vídeos, compartilhe com seus inimigos. Tá bom? Hoje nós vamos falar sobre culto Angola, culto Congo-Angola, o culto que os bantus trouxeram para o Brasil. E vamos tentar tirar um pouco de dúvidas que as pessoas têm e, principalmente, trazer um pouco de luz para esse assunto que tanta gente acha que sabe, que conhece, e tanta gente fala besteira sobre isso. Todas as vezes que eu vejo as pessoas falarem sobre culto Angola, em congressos e na internet tem muita gente falando sobre isso, já vi até brigas homéricas, Tata Zazi, que eu diga, que enfrentou uma briga muito grande por conta desse assunto. Sempre tem alguém falando besteiras que não tem o mínimo de fundamento científico, nem teológico, nem antropológico, nem sociológico. E ao invés de trazer informações que podem melhorar a cultura das pessoas sobre o culto, acaba trazendo mais confusão e mais besteiras sobre o culto Congo-Angola. Das 3 nações ou ritos que estão no Brasil, trazidos pelos escravizados, talvez o culto Congo-Angola seja o mais vilipendiado por esse problema tão grave. E aí tem gente que vai dizer, nossa, Tata, mas os bantus não foram os primeiros povos a chegar, então são um culto mais antigo de todos eles. E que também não é verdade, nós vamos explicar um pouco sobre isso. Mas deveria ter mais respeito pelo culto Congo-Angola as pessoas que falam tanta besteira. Realmente, os bantus foram os primeiros escravizados a chegar ao Brasil já no final do século XVII. No século XV, os portugueses chegaram na África e começaram a comercializar escravos dentro do continente africano, porque a primeira ideia era a colonização do continente africano. A América ainda não tinha sido descoberta. Então, quando os portugueses, os espanhóis e os ingleses, eles começam a colonizar a América, então eles precisam trazer mão de obra barata, né? E trazem os africanos
porque era mais barato trazer trabalhadores escravizados da África do que escravizar os próprios nativos aqui da América, porque era muito difícil esse sistema de transformar os nativos da terra como mão de obra servil. Era muito complicado e muito caro. E aí tinha que enfrentar uma briga muito grande com a Igreja Católica. Então era muito mais barato e muito mais rentável trazer os escravos da África. E assim foi feito. Os primeiros a chegarem aqui foram os bantus, porque os portugueses já estavam naquela região e já faziam comércio de escravos ali naquela região, mas para a mão de obra deles lá naquela região, principalmente Angola, onde Congo, Moçambique, hoje Malawi, era aquela faixa ali onde os portugueses dominavam, aquela região toda ali. Então os portugueses trazem para o Brasil, a primeira leva é uma leva de quibundos, depois eles trazem caçanges, chokes, benguelas, um pouco de cabulas, e depois trazem um pouco de bacongos. Os bacongos, eles foram muito mais para a América Central, para os Estados Unidos, Cuba, as ilhas do Caribe, muito mais para lá do que para o Brasil, mas vieram muitos bacongos para o Brasil também. Mas o maior contingente foi o de quibundos e caçanges. Esses escravos, eles permaneceram nessa condição até o século XVIII, que é quando os iorubanos chegam ao Brasil. Durante este tempo, esse período em que da chegada dos escravos, dos escravizados bantus, no século XVII até o final do meio para frente do século XVIII, os bantus eles faziam culto Angola? Faziam, mas era um culto muito diferente. Eles faziam uma coisa chamada calundu, que não era o que a gente pode chamar de Angola. Primeiro eram feitos por pessoas que já eram negros libertos, pessoas já de mais idade e que tinham conhecimento de simpatias, atendimento com folhas, com raízes, de mesinhas, como eram chamadas. Então atendia as pessoas para benzeduras, curava com ungüentos, com rezas. Tinha algumas iniciações, mas não eram iniciações de inquice. Poucos destes bantus que vieram escravizados eram sacerdotes, porque a característica deste povo que veio para cá era bem diferente das características dos iorubanos que vieram depois. Os bantus eram escolhidos a dedo para a mão de obra. Então vieram muitos agricultores, que eram simplesmente comercializados. Então o pessoal chegava na tribo e falava: eu preciso de agricultores, eu preciso de gente que saiba lidar com gado, eu preciso de gente que saiba lidar com lavra de pedras preciosas ou de ouro. E os reis das tribos, por um acordo comercial, vendia essas pessoas para os portugueses. Português nenhum saía pelo meio da selva caçando escravo. Isso mesmo porque eles morriam de medo da selva. Morriam de medo. Eles tinham um escritório em Luanda, capital da Angola, e ali eles comercializavam com os reis das tribos a quantidade que eles precisavam de escravos para trazer para cá. Era assim que era no começo da escravidão. Não era... não tem esse negócio de português europeu sair catando escravizado
africano a laço para escravizar. Isso não acontecia, era muito difícil. Tinha até algumas incursões tal, de capitães do mato que iam e traziam, né, capturados, mas era muito difícil. Normalmente haviam grupos de africanos que comercializavam esses escravos. E, na maior parte das vezes, eram os próprios reis das tribos que comercializavam, porque a escravidão era uma coisa institucionalizada entre as tribos da África. Eles tinham essa coisa de comercializar escravos, só que eram totalmente diferentes. Eles não tinham a mínima ideia do que aconteceria com eles aqui na América. E todos eles acreditavam que depois de algum tempo eles voltariam para a África. Nunca voltaram. Tá, feita essa introdução, vamos lembrar que esses escravizados que vieram dos países bantos, né, desta etnia banto, hoje, Congo, República do Congo, República Democrática do Congo, que era antigamente chamada Zaire, o Congo, o Moçambique, Malawi, Angola, os povos desta região, chamados bantus, eles vieram como trabalhadores, não tinha sacerdotes no meio deles. Então, não tinha ninguém para praticar culto aqui. Não tinha ninguém para praticar o culto banto. Mesmo porque não existe um culto banto. Tá? Banto é só uma etnia. O culto dos bantos, vamos colocar assim para entender melhor. Porque senão tem muita gente que erroneamente fala o culto banto. Não existe um culto banto. Banto é uma etnia e tem várias centenas de subetnias. Tá? Então vieram aqui para o Brasil escravizados desta região e eram trabalhadores, não tinha sacerdote. Não tinha sacerdote, não tinha nenhum quimbanda, não tinha nenhum umbanda no meio. Eram só trabalhadores. Então, quando eles fizeram o calundu, eles eram sabedoria popular. O que eles faziam era coisa que eles viram fazer lá na África, que eles aprenderam com o pai, com a mãe, uma reza, um banho, uma raiz, uma garrafada, um unguento, uma simpatia. Era assim que eles praticavam. E isso era feito em casa, nas casas, né? E normalmente por pretos libertos, como eram chamados, né? Gente que já não era mais escravo. E gente que ganhava algum dinheiro, por exemplo, eu sempre falo de Luísa Pinta, lá em Brotas, né? Em Brotas não, lá em Minas Gerais. Luísa Pinta chegou a ser presa pela Inquisição e foi levada para Portugal, e lá deve ter morrido na fogueira. E tivemos muitos outros nessas condições. No meu livro As Três Marias, está aqui, eu falo muito sobre esse caso, sobre esse povo que fazia calundu e que normalmente sofria processos da Inquisição. No meu livro Kizomba, está aqui o livro, Culto Congo Angola no Brasil, Cosmogonia Bantu. Este caso é muito melhor detalhado. Então, quem quiser saber mais sobre isso, está aqui o livro Kizomba. Você pode adquirir, você vai ter uma gama de informações muito maior sobre esse caso. Aqui a gente só vai dar uma ventilada, porque não dá tempo de falar tudo. Por isso que o calundu não era exatamente o que a gente pode chamar de candomblé, mas assim, a mãe do candomblé, a avó do candomblé é o calundu. Porque o calundu ele trazia já experiências de culto, mas não como culto, porque não tinha sacerdotes. Na África existem dois tipos, lá em Angola, Congo, Moçambique, Malawi hoje, tal, aquele religião dos bantos, conhece-se dois tipos de sacerdote. Um sacerdote que cuida da cura, que é um umbanda. Tá? Umbanda significa o curador, o curandeiro, seria o pajé das nossas tribos. E um sacerdote que cuidava da parte
das divindades, das relações com as divindades com os seres humanos, que era chamado de Quimbanda ou Quiumbanda, tá? Quando, no século XVIII, os iorubanos chegam no Brasil, aí sim eles vêm como prisioneiros de guerra. As suas terras eram invadidas, suas tribos eram invadidas por outras tribos que venciam as guerras e aquelas pessoas eram capturadas e como prisioneiros de guerra e vendidos escravos. Então, dali vieram médicos, vieram curandeiros, vieram sacerdotes, mas entre os iorubanos vieram pessoas extremamente cultas. E aí sim veio, inclusive, reis, rainhas, princesas. Isso não acontece com os bantos. Isso não acontece com os bantos. Nos bantos só vinham trabalhadores, braçais, agricultores, pecuaristas, etc. Com os iorubanos, não, eram prisioneiros de guerra. Aí vinha todo mundo da tribo, que era uma mão de obra aproveitável, era capturado e era vendido. E aí vinha todo mundo. E aí sim, chega ao Brasil sacerdotes, babalaôs, chegam babalorixás, ialorixás, de várias tribos iorubanas. E é neste momento que vai ser criado, então, as primeiras casas. A gente costuma dizer que a primeira casa de candomblé que existiu foi o Ile Axé Anaçoká, que é a Casa Branca do Engenho Velho, pelas 3 princesas de Oió, Iadetá, Iadelá e Anaçu. Entretanto, isto não é verdade também. Outras casas já tinham sido criadas e não se sustentaram, elas fecharam, elas se perderam, ou por perseguição policial, ou por perseguição dos próprios senhores de escravos que achavam que ali estavam tendo escravos sendo fugidos, que estavam sendo resgatados e acoitados por essas casas de candomblé. Quando acontece a abertura desta casa, Ile Axé Anaçoká, acontece também uma questão diplomática do rei de Oió, que dá sustentação para a criação dessa casa. E é por isso que ela sobreviveu sem atropelos. E também teve a bênção da Igreja Católica. Tanto é que a casa do Engenho Velho, que não era Engenho Velho até então, era chamada de Casa Branca somente, que é Ile Axé Anaçoká, ela surgiu ali no terreno da Igreja da Nossa Senhora da Barroquinha, em Salvador. A primeira casa de Angola só vai ser formada já no final do século XIX. Já. Lembrando que a Casa Branca foi fundada em 1830 ou 1832. Existe uma discussão do ano correto da criação da Casa do Engenho Velho. 1830 ou 1832. A primeira casa de culto Angola vai ser criada somente no final do século XIX por Maria Neném, Dona Maria Genoveva, que vai criar então a casa do Tombeici. Há uma polêmica com relação a quem era esta mulher. Nós sabemos que ela não era negra, não era preta, ou seja, ela não era escrava, e também sabemos que ela nem era baiana, ela era gaúcha. O que ela estava fazendo em Salvador, nós não sabemos. Sabemos que ela já fazia calundula. Quem ensinou ela a fazer calundu, também ninguém sabe. Ninguém sabe. Por que diabos ela estava fazendo calundu lá? E o que uma gaúcha estava fazendo em Salvador? Existem muitas histórias,
mas nenhuma é contundente como a verdade absoluta. Sabe-se que ela foi iniciada por um escravo liberto chamado Roberto, que também nada se sabe sobre ele. Acredita-se que ele era angolano e que fez a iniciação de Maria Neném. Como? Se não tinha sacerdotes bantus no Brasil? Não sabemos. Talvez esse Roberto seja até iorubano. Pode ser que ele seja iorubano. Nós não sabemos. Sabemos que ela foi iniciada. Não temos notícia da origem deste pai de santo que iniciou Maria Neném. O que nós sabemos é que ela funda, então, a casa do Tombeisi. Poucos anos depois, a casa do Amburaxó é criada também, praticamente em frente do Tombeisi. E depois essa casa de Amburaxó vai ocupar uma fazenda que Miguel Arcanjo compra, que é a Fazenda Beiru. A Fazenda Beiru tem uma história interessante. A Fazenda Beiru ela havia pertencido a um escravo liberto chamado Beiru, era o Nego Beiru. O Negro Beiru, ou Preto Beiru, ele era muito querido da família que era dona dele, que liberta ele, e como essa família não tinha herdeiros, eles deixam todas aquelas terras, que eram muito grandes, para o Preto Beiru. Para vocês terem uma ideia do que era essa fazenda, Beiru, vocês podem olhar no Google Maps e procura o bairro Tancredo Neves, lá em Salvador. Todo o bairro Tancredo Neves é a Fazenda Beiru. E ali, então, Miguel Arcanjo vai criar a casa de Amburaxó. Para vocês terem uma ideia da onde era a primeira casa de Amburaxó, olhem aonde está a delegacia do bairro Beiru, bairro do Tancredo Neves. Olha, a delegacia do Tancredo Neves, e vocês vão ver que tem uma praça e tem um monte de árvores nessa praça. Estas árvores eram as árvores sagradas do Amburaxó, e nestas árvores, nas suas raízes, estão os assentamentos da casa do Amburaxó, que era ali. Era ali naquela região. Não se sabe exatamente onde era, mas ali nas proximidades, ou aonde hoje está a delegacia do bairro Tancredo Neves, em Salvador. Como era muito grande o bairro Beiru, a Fazenda Beiru, Miguel Arcanjo ele arrendou algumas terras para várias pessoas. Entre elas, nós podemos destacar Ciriaco e Cipriano. E aí, então, vamos ter a casa de Tumbajunsara sendo criada ali também, dentro do bairro Beiru. E, depois de um certo momento, Tombeisi também vem para dentro da fazenda do Beiru. Maria Neném vai iniciar, então, vários barcos, e no primeiro ou segundo barco, não se sabe exatamente, ela tira uma pessoa chamada Bernardino. Bernardino da Paixão, que é pai Bernardino, que vai fundar, então, a casa de Badum Quenqué, que é o bate-folha da Bahia, bate-folha de Salvador. Depois vai ser fundada uma outra casa de bate-folha no Rio de Janeiro, que vai ser chamado de Cupapaensaba. Não pode confundir Cupapaensaba com Batum Quenqué. Badum Quenqué em Salvador, Cupapaensaba é no Rio de Janeiro. O Tombeisi também vai ter um ramo do Tombeisi em Ilhéus, tá? Basicamente, a formação das casas é mais ou menos isso. Depois vai se ramificar em várias outras casas pelo Brasil inteiro. Nesta época do Calundu também se formava
uma coisa chamada Angola de Caboclo, que depois vai ser chamado de Candomblé de Caboclo. Lembrando que os escravos e os escravos libertos, mas principalmente os escravos, os pretos escravizados e libertos, vamos deixar muito bem claro desta maneira, eles tinham um contato com os índios que era muito grande. E esta ligação dos índios com os escravos, com os escravizados, mais precisamente, se dá desde a chegada dos escravizados. Porque existia o colégio jesuíta. Os colégios jesuítas estavam espalhados pelo Brasil inteiro. E eles se encontraram lá. Porque, ao contrário do que se imagina, os escravizados, os negros escravizados, eles eram batizados. Às vezes, antes de chegar no Brasil, eles já eram batizados. Porque nos navios negreiros sempre tinha um padre. Isso era uma ordem do Vaticano. Tem gente que pensa que o Vaticano baixou uma bula papal que dizia que negros não tinham alma, etc., que justificava a escravidão. Isso é uma tremenda de uma mentira. Esse documento não existe. Nunca o Vaticano fez isso. Bem pelo contrário, todos os documentos do Vaticano sobre a escravidão é condenando a escravidão. É condenando. Quem disse isso foi Ibn Khaldun, que era um filósofo matemático árabe. E ele falou isso para justificar a escravidão dos escravos e o tráfico negreiro dos árabes, que foram os árabes que entraram primeiro na África e fizeram o tráfico internacional de escravos desde o século VIII. Foram 1000 anos escravizando africanos. E a escravidão árabe foi desumana, né? Desumana, muito desumana. Mas não é disso que nós temos que falar. Então, no Brasil, os escravos eram cristãos, eram batizados, e eles frequentavam, então, o colégio jesuíta. Então, esse encontro das duas culturas foi muito feliz, porque o culto dos bantus era muito parecido com o culto dos indígenas brasileiros. Então, para se sincretizar, foi fácil. É por isso que surge no século XIX uma coisa chamada Angola Cabocla, que depois vai ser chamada de Candomblé de Caboclo. É neste contexto que vai surgir, no final do século XIX, começo do século XX, um pai de santo, um sacerdote de Angola Caboclo chamado Jubiabá, que era um tenente do exército e era sacerdote de Angola Cabocla. E é ele que vai fazer a iniciação de um sujeito chamado Joãozinho da Pedra Preta, que nós conhecemos como Joãozinho da Gomeia, que depois vai para o Rio de Janeiro e cria a Casa da Gomeia lá. Não vou entrar em mais assuntos. É uma das casas tradicionais de Angola. A outra casa tradicional de Angola, e talvez seja tão antiga quanto a de Maria Neném, é a casa de Mariquinha Lembá. Nós não temos informações mais consistentes sobre Mariquinha Lembá, mas sabemos que muitas casas lá da Bahia são descendentes do ramo de Mariquinha Lembá. Aqui no sul e sudeste não temos muitas casas da raiz de Mariquinha Lembá, nem em São Paulo, nem no Rio de Janeiro, mas na Bahia tem muita casa que é de raiz de Mariquinha Lembá, Espírito Santo também tem, tá? Então tem bastante, ainda tem muita coisa de Mariquinha Lembá. Só não temos informações sobre ela. Isso aí a gente não tem. Tá bom? Então são essas casas, né? Depois de Miguel Arcanjo, quem herdou o culto de Amburaxó foi Rufino Bom de Pó. E a casa que hoje chama casa, ele passou a ser chamado de Axé Beiru, que ainda existe lá, no mesmo bairro, no bairro Beiru, que hoje é Tancredo Neves, está lá a casa do Beiru,
que está sendo comandada pelos filhos do pai Rufino, Rufino Bom de Pó, Rufino da Oxum. Essas são as casas, tá? Agora, o que vocês querem saber mesmo é como se forma, se faz o culto de Angola, a estrutura litúrgica, ritualística do culto Congo Angola. Eu sabia que vocês queriam isso. Tá bom, eu falo, mas com uma condição. Eu só falo se vocês pararem o vídeo agora, descerem, se inscreverem agora e derem um like. Ou um dislike. Pode ser um dislike, não tem problema não. Mas se inscrevam. Vai lá, se inscreve e aí você volta aqui e a gente fala sobre o culto e a estrutura teológica. Tá? Desce lá, vai. Estou te esperando. E aí, se inscreveu? Deu um like? Um dislike? Tá jóia. Então agora a gente pode continuar. Tá bom. O culto Congo Angola ele é muito diferente do culto Ketu. Inquice não é orixá. Eu sempre digo isso. O culto Ketu é baseado em mitos de Ifá, Itãs de Fori, informações que nos chegaram através dos griots sobre uma estrutura de um panteão que dá origem e forma ao culto propriamente dito, que é o culto de orixá. O Olodumare criou 400 divindades brancas, orixás funfuns, orixãs no céu, dos quais 16 vêm criar a terra, e aqui criam a terra. E tem um orixá lá em cima que é criado, que é Exu, que traz 16, aqui é criado a terra, e os orixás chamados Iromolés e Eborás, que são 200. Então são 600 orixás mais um, que é Exu. E aí tem toda essa estrutura que a gente vai receber através dos Itãs de Fori. No culto Angola não tem. Nós temos até um sistema de mitos chamados Talambô, mas não tem a mesma função e estrutura que os Itãs de Fori. Não tem mitologia, não tem uma história que conte uma vida, uma saga, uma epopeia dos Miquice. Não existe. O que existe é o culto do Ramba, os Rambas. Os Rambas, não. O que existe é o culto dos Marramba. O que existe é o culto de Marramba. Marramba é o plural de Ramba. Miquice é plural de Inquice. Certo? Então, isso que você for falar uma palavra, qualquer palavra bantu, e no plural você coloca o M na frente. O M. Então, Ramba vira Marramba. Inquice vira Minquice. Tudo bem? O culto de Marramba, o culto de Ramba, é feito direto na natureza. Então, quando alguém queria cultuar Dandalunda, ia para o rio, ou para a lagoa, para a cachoeira. Queria cultuar Caramocê, um rio de corredeira. Um toto fazia um buraco no chão e fazia o culto, porque ele é o deus das profundezas. Culto de Kaviungo, era na terra mesmo. O culto de Angorô. Culto de Angorô, que era a cobra que morde o próprio rabo, é o arco-íris. O culto de Catendê nas folhas, o culto de Roximocumbo nas estradas, culto de Aluvaiar nas encruzilhadas, culto de Micaiá no próprio oceano, no próprio mar, nas praias, e assim por diante. Cada inquice tem o seu culto na própria natureza. Agora, quando o sacerdote, o quimbanda, ele quer concentrar essa energia chamada ramba, ele faz um inquice, ou seja, ele pega um assentamento, ele faz um assentamento chamado kunda. E ali, então, quando ele consegue concentrar o poder
e a natureza divina elemental do inquice, do Ramba, nesta cunda, ele fez um inquice. E para você, então, iniciar alguém deste inquice, você tem que invocar a figura de um ancestral daquela pessoa. Normalmente é alguém da família, isso lá na África. No Brasil não dá para fazer isso. Então se faz uma invocação deste ancestral, se faz o encantamento dele a partir daquele inquice, naquela cunda, que traz o poder daquela força da natureza chamada Ramba, e se faz a iniciação. Normalmente nem na África só mulheres são iniciadas e só quando elas vão ser preparadas para serem sacerdotisas. Não era qualquer pessoa que era iniciada, como no Brasil é. No Brasil se inicia qualquer pessoa que chega no barracão. Na África, não. Na África somente é iniciado quem vai receber o título de sacerdotisa ou algum outro tipo de cargo. Senão, não é iniciado. Só no Brasil que tem esse negócio de desrespeitar a figura do Abiã. O Abiã é importante, gente. O Abiã tem que ser respeitado, tem que ser valorizado. Né? Ele não é o verme do cocô, do cavalo, do bandido. Ele é alguém que tem muita importância e muito valor dentro de uma roça de candomblé. Né? Então, basicamente é isso. Uma coisa que tem que deixar muito claro. Os bantus são um povo que foram criados, foram formados antes da era do metal, antes da era do ferro. Cerca de 4.000 a.C., 5.000 a.C. Logo, nada do culto banto leva metal. É tudo que se vai no culto bantu, do culto dos bantus, seja caçange, quibundo, seja bacongo, seja choke, seja benguela, não interessa. Qualquer culto que seja de bantus não tem metal. Não tem metal no assentamento, não se balança adijá, não se toca gã, nada disso. Se usa cachixi, se usa equipamentos de bambu, de metal para fazer os sons. Nos assentamentos se vai sementes, cabaças, vai tabatinga, vai favas, vai tudo, menos metal. Não se coloca metal em cunda, ou seja, em assentamento de inquice. Não vai metal de jeito nenhum. Vai pedras, vai folhas, vai um monte de coisa, menos metal. Não se coloca metal. E para fechar, nós temos que lembrar aquilo que eu disse agora há pouco e vou repetir, mas com contundência. Baculo não se transporta. O baculo, onde ele é assentado, ele fica. Por isso que os baculos da África não vieram para o Brasil. Vieram inquices, ou seja, as divindades. Os baculos que foram encantados, não. Então, por exemplo, o Molocô invocou os baculos das senzalas, que são os baculos de Pemba que viraram preto velho. O Amburaxó, Angola Cabocla, fez a invocação dos baculos da terra, que são os caboclos. Então eu digo, não existe culto Angola sem caboclo. O culto Angola, ele é obrigado a cultuar o ancestral. É o culto à ancestralidade. Então, nós temos que cultuar o ancestral, nós temos que cultuar o ancestral desta terra. O ancestral desta terra é índio, é caboclo. Não existe casa de Angola que não cultue caboclo. Não existe. Não existe. Os índios são tão importantes, o culto indígena é tão importante que a gente dança em círculo anti-horário. Somente no Brasil que isso acontece. Nem na África, nem em Cuba, nem no Haiti, nem em lugar nenhum se faz esse tipo de círculo. Por que a gente faz isso? Por causa dos índios. Os índios que nos ensinaram a fazer o culto em círculo. Só no Brasil que isso acontece. Lá na Jamaica, no culto Kumina,
que lá chama cumina, eles têm uma coisa parecida com o círculo, mas é só também. Aqui no Brasil é o único lugar que tem essa coisa de você fazer de você dançar em círculo. Essa coisa de dançar em círculo é indígena. Então não existe casa de caboclo sem casa de Angola sem caboclo. Não existe casa de Angola sem caboclo. Decorem isso. Sabe? Se algum doido vier dizer para você que na casa dele não precisa de caboclo, você chama ele de doido, tá? Porque culto Angola é culto a ancestrais. Se é culto ancestral, o ancestral desta terra é caboclo, é índio. Tudo bem? Falando sobre caboclo, a semana que vem nós vamos, na quinta-feira, próximo vídeo de quinta-feira, nós vamos falar sobre caboclos. Prometido. E eu sou um homem que cumpro minha palavra. Não se esqueçam das videoaulas que estão... Nós começamos, já estamos na segunda videoaulas que saiu ontem. E temos mais duas e depois vai ser uma videoaula bônus aí. Depois a gente vai ter uma live para fechar a tampa e cadastrar as pessoas que vão receber as apostilas dessas videoaulas. Essas videoaulas eu estou tratando das religiões que nos atacam, que nos perseguem. Então a gente começou falando do que é judaísmo, como surge, como é que foi criado o Velho Testamento, para dar entrada no que é cristianismo, que nós falamos nessa videoaula que foi publicada ontem, o que é cristianismo, a formação do cristianismo. Na terceira aula, que é na próxima terça-feira, a gente vai falar de como o cristianismo chegou a ser o que é hoje, esse monte de cristianismo diferente, cada um falando uma língua diferente, um culto diferente, um Deus diferente, um Cristo diferente, essa bagunça que é o cristianismo hoje. E vamos falar por que o cristianismo nos ataca tanto. Por que o cristianismo nos ataca? E quem são esses evangélicos que nos atacam? Quem são eles? Vamos falar sobre a formação dos evangélicos e vamos falar também, principalmente, como é que os pentecostais surgem no mundo. Tá bom? E vocês vão se surpreender com as origens dos pentecostais. Vocês vão achar maravilhoso, eu tenho certeza. Então, na terça-feira, a gente tem a nossa terceira videoaula. Até domingo a gente solta mais um videozinho. Não se esqueça dos nossos livros, tá? Aqui estão os nossos livros, ou aqui, eu sei lá, em algum lugar por aqui. Pode pedir qualquer um deles, entra no WhatsApp, me chama, eu mando autografado, ou entra nesse QR Code e compra os que lá na estante Zezinho França, lá no nosso site. Mas se me chamar no WhatsApp é mais legal porque eu mando autografado para sua casa. Se comprar por lá, vocês não vão receber autografado, né? O nosso curso de Ciência da Religião, que está aqui, só estou esperando fechar a turma para a gente começar esse curso, tá bom? Ele é um preço razoável, que vale a pena você pagar, tá bom? Eu acho que é isso. A editora Aueto, como vocês estão vendo aqui, a editora Aueto está esperando você mandar o seu livro para a gente publicar. Vamos publicar seu livro. Nós temos uma equipe extremamente gabaritada, experiente, para fazer um trabalho maravilhoso. Não importa quantos livros você quer publicar, ou se você quer fazer só em e-book, não interessa. Qual é o seu projeto? Qual é o seu projeto? Vamos conversar. Entra lá no site, tem o Publique o seu livro, você pode mandar o seu livro pelo site para a gente fazer uma análise. Então liga para mim. Liga, a gente vai conversar sobre o que a gente pode fazer com o seu livro. Tá bom? Publique seu livro com a gente. Tire a sua ideia da gaveta. Seja um escritor. Editora Aueto. No mais, aqui embaixo está passando nosso querido chave Pix para quem quiser colaborar com o nosso canal. Nós ainda não temos patrocinador. O único patrocinador é a editora Aueto, mas a editora Aueto ela não é patrocinadora, ela é a produtora desse canal, então não vale.
tá? Não vale. Então, se você puder ajudar a gente, vai ser muito bom mesmo. Eu vou ficar muito feliz e a Casa Penhorada agradece. Muito obrigado por você ter ficado até o final do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, dar o seu like, compartilhar e comenta. Vamos bater um papo. Quero aprender com você. Se eu esqueci alguma coisa, você me lembra. Se eu falei alguma bobagem, você me corrija. Tá bom? E no mais, um beijo a todos. Bom final de semana. Um friozinho danado aqui em São Paulo. E que Babamim e Boalamo abençoe a vida de todo mundo com toda a fartura do mundo. Abençoe minha mãe, abençoe meu pai, ao passo que me lembrarei, direi e dirá. Colofé, Macuyu, Benuim, Mojubá, Adupé.